ativo, mais desperto, mais nítido, mais intenso. Olha o que vem falar a palavra avivamento. Ele é um termo bastante usado no nosso meio para falar sobre a renovação espiritual. E aí, quando o Senhor colocou no nosso coração falar sobre esse tema, Ele queria dizer que o quê? Nós às vezes estamos precisando de nos avivar novamente. Nós estamos precisando de estar mais ativo, mais despertado, não necessariamente pulando, não necessariamente rodando com grandes barulhos, mas que o avivamento do Espírito Santo tem que estar vivo dentro do meu e do seu coração, no sentido em que nós lembrarmos o porquê nós estamos sentados neste banco todos os dias de culto, porque nós levantamos e dobramos o nosso joelho e agradecemos ao Senhor pelo fôlego que Ele tem nos dado, porque nós agradecemos ao Senhor e oramos e às vezes jejuamos fazendo propósito, porque a nossa caminhada espiritual, muitas vezes, como diz o pastor Manuel ali, vai ficando tenso, vai ficando difícil, porque o dia a dia parece que o relógio está mais rápido, parece que os afazeres estão mais rápidos, parece que nós vamos muitas vezes até sufocar em meio a tanta coisa que nós fazemos ou temos que fazer. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a ansiedade tem sido uma doença quase que comum. 10 de 10 pessoas praticamente, você começa a conversar, ela vai te falar: nossa, eu tenho que tomar remédio para dormir, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo. E aí, muitas das vezes, o avivamento, a chama do Espírito, aquilo para o qual ardeu o nosso coração, no dia em que nós levantamos a nossa mão e falamos: Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu quero um dia morar no céu. Senhor, eu quero um dia do arrebatamento, quando Cristo manifestar nas nuvens, no piscar de olho, eu ser arrebatado e ser levado. E quantas das vezes nós estamos perdendo isso no caminhar da nossa trajetória, no caminhar da nossa vida, não só para quem está aqui, para os nossos visitantes. Como tem sido a tua vida? Talvez você chegou aqui e aí, quando nós falamos que será um ano de vitória, que será um ano de renovo, que será um ano de bênção, e você começa a meditar e falar: será mesmo? Será que vai acontecer mesmo? Porque, irmãos, quando nós chegamos no dia 31, é quando nós começamos a pensar, é quando nós começamos a ficar às vezes angustiado e triste porque não aconteceu no ano anterior. Mas aí é tempo de nós questionarmos: eu estava intenso naquilo que eu propus, aquilo que eu escrevi, ou aquilo que eu pensei no dia 31, talvez sentado aqui dentro da igreja mesmo, falou: no ano de 2024 eu vou ser mais fervoroso, no ano de 2024 eu vou estar mais presente, no ano de 2024 eu vou ler mais a Bíblia, eu vou estar procurando mais o Senhor. E aí chegou hoje, no final de 2024, no dia 31, e você começa a pensar: quantos devocionais eu fiz durante o ano? Quantas partes da Bíblia eu li? Quantos momentos que eu tive somente eu e o Senhor, a qual não tinha mais nada para mim fazer? E aí nós vimos que esse avivamento vai se perdendo no nosso dia a dia. Então a gente está mais cansado, está mais isso, mais aquilo. Mas o Senhor, Ele tem nos despertado como igreja. O Senhor ainda tem nos despertado, aleluias, porque Ele não voltou ainda. E há uma construção, há uma obra para ser feita. Ainda há muita gente para vir para o Senhor Jesus. Ainda há muitas almas para nós salvarmos. Ainda há a nossa família para ser salva. Ainda há o nosso esposo para estar salvo. Ainda há o nosso filho, a nossa filha para ser salvo. Ainda há
E quando nós vamos, irmãos, para a palavra do Senhor, para o texto que eu li, o Senhor Jesus, ele tinha acabado juntamente com seus discípulos de fazer uma grande obra. Ele tinha multiplicado ali os pães, os peixes, e agora ele fala para os seus discípulos: olha, vai na frente, entra dentro do barco, pode ir andando, porque eu preciso de orar. E a primeira coisa que eu aprendo aqui nessa passagem é que Jesus, ele era Deus, mas ele orava. Ele, aleluia, tinha intimidade com o Pai dele. Não há como você querer que as coisas melhorem na sua vida se você não tem intimidade com o seu Pai. Não há como você querer que as coisas mudem, que a história mude, se você não tem intimidade com Deus. E ali ele foi orar, e ali ele se perdeu na oração. Porque quando ali ele já estava orando, ficou tarde. E aí os seus discípulos estão dentro do barco. E ali fala que as ondas daquele barco já eram ao contrário. Irmãos, e aqui, essas ondas, esse mar, talvez a gente possa imaginar que seja o ano que vai iniciar. São 12 meses, são 12 meses diferentes durante 2025. E muitas das vezes, o Senhor Jesus ele vai estar acabando algo. E muitas das vezes, talvez nós vamos estar indo na frente dele. E nós vamos estar passando ele. E nós vamos estar indo adiante. E aí, nós vamos nos deparar, às vezes, com o mar. Um vento forte, um vento impetuoso. Aleluia, sem que Jesus esteja conosco. Mas ali, aqui a palavra vai falar assim, que quando estava dessa forma, Jesus, ele foi até os discípulos. Porque Jesus também conhecia os seus discípulos. Jesus, ele te conhece, ele sabe, e muitas das vezes ele deixa você até dar um espaço adiante sem ele, para você perceber que sem ele não há como você andar no meio dele. E aí, o que aconteceu? Os discípulos, vendo ele caminhar, eles tinham esquecido que Jesus falou que ia até eles. Quando eles viram, o vento já estava ali, assombrado, ali o mar agitado. Eles viram um homem caminhando sobre as águas. Eles tinham visto Jesus acabar de multiplicar como um peixe. Só que, irmãos, esses discípulos é igualzinho a você. É por isso que Jesus chamou homens comuns. É por isso que Jesus chamou homens que ali não conheciam e nem tinham intimidade com a palavra, com a lei. Por quê? Quantas das vezes o Senhor acaba de nos dar uma vitória? Nós acabamos de sair de algo maravilhoso que o Senhor nos deu. E aí nós sentimos forte para ir sozinhos. E aí de repente começa tudo a desmoronar. Aí começa tudo a ficar difícil. E o mar começa a agitar. E o vento começa a agitar. E nós até esquecemos de Jesus. E quando eles viram, ele falou assim: olha, é um fantasma. E aí imagina, nós vamos morrer ou vendo esse fantasma, ou nós vamos morrer com essa tempestade. E não é assim. A gente pensa, tem vezes que nós estamos numa provação tão grande que fala: Jesus, eu vou morrer nessa provação. E aí, além da provação, vem um irmão, vem algo, vem alguém da família, e ainda te assola na cabeça e fala: Jesus, onde que tu estás? E aqui, aleluia, eles começaram a gritar e ficar com medo. E aí Jesus logo disse, falou para eles assim: olha, tendes bom ânimo. Aleluia, a palavra do Senhor nessa noite para a minha vida e a sua vida é: tendes bom ânimo. Sou eu, não temais. Tendes bom ânimo na tua vida. O mar pode estar vazio, o vento pode estar soprando, eu ainda posso estar fora do barco, mas tende bom ânimo que eu estou chegando.
O medo sempre vai querer te afundar. O medo sempre vai querer te puxar para trás e falar: você não pode fazer isso porque você não vai conseguir. Você não pode ter isso porque ninguém na sua casa tem a sua parentela dele. Você não pode conquistar isso porque você não é bom o suficiente. E aí, em meio às vezes ao nosso sonho, como diz o pastor Manel aqui, nós começamos a deixar o medo dominar. E nós começamos a deixar os projetos de lado. Nós começamos a deixar aquilo que o Senhor tem planejado por nós de lado. E começamos a afundar. Aleluia. Podem Pedro, quando ele viu que ele estava afundando, ele disse: Senhor, salva-me. Oh, aleluia. Então, quando você estiver em completo desespero, quando você estiver em completa angústia, quando você vê que não tem solução, oh, comece a clamar a ele e falar: Jesus, salva-me. Jesus, salva minha casa, salva minha parentela. E aqui, aleluia, imediatamente, não falou que demorou, é imediatamente o Senhor Jesus estendeu a mão e ainda falou com ele: olha só, homem de pequena fé. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que nós podemos ter tudo que nós quisermos através da oração. Aleluia, tudo que nós orarmos, pedimos ao Senhor, e se for da vontade dele também nós vamos conquistar. Tudo que nós pedimos e for da vontade do Senhor, ele vai fazer acontecer na nossa vida também. E aí, ele fala para Pedro: por que duvidaste? E aí ele fala assim: olha, ele pega Pedro pela mão e ele vai com Pedro até o barco e ele entra naquele barco. E a Bíblia vai falar que quando ele entrou no barco, ele não deu ordem para o vento. Ele nem falou nada para o vento, também nos disse que ele entrou no barco e ali, quando ele entra naquele barco, o vento se acalma. Oh, nessa noite, o Espírito Santo, ele fala conosco, tem de bom ânimo. Ele
2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sobre toda parte a morte do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no seu corpo. Aleluia, e a vida do Senhor Jesus vai ser manifestada no seu corpo. Aleluia, a partir do momento que você falar: Senhor Jesus, usa-me. Senhor Jesus, toma minha vida para ti. Que em 2025 nós possamos viver um ano do avivamento. Aleluia, da chama ardente no nosso coração, de estar servindo ao Senhor com alegria, com paciência, com diligência e acima de tudo, aleluia, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus Santo, Deus Santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar, vamos ensinar essa missa da palavra. Nós vamos ter alguns minutos para orar. É que o poder nasce dizendo: Santo Israel, a palavra foi ministrada nesta noite. Nós queremos orar contigo, Senhor, porque vemos lá no terceiro lugar para o cumprimento desta palavra. Senhor Jesus, agora tua missão é ser fiel para acreditar e falar com as pessoas. Em nome de Jesus. Receba o nome de Deus com palavra. Quero saudar na igreja do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu cheguei com uma irmã cara, eu falei assim: eu vou só para ouvir. Mas quando nós vamos para ouvir, também temos que ter algo preparado para nós adorar o nosso Deus. Porque sem Ele nada somos. Aleluia. Não vou perder tempo. É um salmo bastante conhecido, um salmo que muitas pessoas abrem a sua Bíblia e colocam muitas das vezes aberta. Às vezes ele está ali até empoeirado, achando que aquele salmo tem poder, mas se ele não tiver Jesus no seu coração, nada vai ser resolvido. É o Salmo 91. Aleluia. E dentro de poucos minutos vamos transmitir a palavra do Senhor. A partir do versículo 1, ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste preciosa. Apenas esses três versículos. Quando muitas das vezes